Olá, meninas! Eu senti necessidade porque a gente escuta isso como uma verdade absoluta que a gente não pode fazer quando é mãe de mais de uma criança. É proibido comparar filhos. Assim, se a gente faz isso, a gente é a pior mãe. Eu não sou uma pessoa que gosto muito de verdades absolutas. Eu me questiono bastante com essas coisas. E assim, essa questão de comparar filhos, a palavra comparação vem de comparar pares, né? Então não vai funcionar eu querer comparar uma laranja com tomate, mas eu querer comparar uma laranja de um tipo e uma laranja de outro tipo, tudo bem, porque as duas são laranja. É uma questão de querer, é uma questão de que assim, em algum momento na minha vida eu já comi uma laranja. Então assim, as minhas memórias, as minhas referências quando eu for comer essa segunda laranja, elas vão automaticamente buscar o que significa que elas precisam ser exatamente iguais. Mas significa que em algum momento, mesmo eu não querendo, isso vai acontecer. Essa busca de referência, isso vai acontecer. E claro que isso é um exemplo grosseiro, a gente nunca pode comparar isso com pessoas, mas eu quis trazer o conceito base pra vocês, porque às vezes a gente não para pra pensar sobre isso e só se culpa por uma coisa que acontece naturalmente. Com muitas mães, né? E aí, na conversa, quando ela sai do superficial, quando começa a aprofundar, me vem um discurso. Ah, Carol, eu não deveria fazer isso, mas eu faço. Na gravidez, se na primeira tu teve enjoo, tu já percebe que na segunda tu não teve enjoo, ou teve. E aí alguém já te pergunta, como é que tá sendo essa gestação? E rola comparação. Aí quando nasce senta num objetivo aqui só pra dizer pra vocês o que é. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E vocês vão ver em milhões de lugares que isso não pode acontecer. Só que isso acontece. Então, assim, o que não pode acontecer, assim, ó, o que eu não posso fazer? O que eu não posso fazer é querer que elas sejam iguais. E que depois o fulaninho seja igual ao cicraninho. Não, isso não existe, porque eles são únicos. Não posso. E eu não tenho direito de depositar a expectativa num filho ou no outro. Cada um é de um jeito, eles são únicos. Mas não existe problema em algum momento eu buscar assim, a gente é uma só. Então, vamos lá, num segundo, ou num terceiro, ou num quarto, sei lá. Parece algum problema que a gente precisa resolver. Aonde será que a gente vai buscar referência? Nas nossas experiências? Bom, sempre. Com as nossas experiências, eu não consigo encontrar recurso. Ou usei aquele recurso e não funcionou. Bom, vou para um outro estágio. Preciso buscar um novo recurso. Porque aquele, tá, gente? Eu só queria dizer para vocês, não se culpem, tá? E quando vocês escutarem verdades absolutas e que se em algum momento vocês já sentiram, questionem, sabe? Tá tudo bem. Vai fazer diferença é o que eu faço com esse sentimento. E não o que eu sinto. Sabe? Porque ficar dizendo que não pode não leva a lugar nenhum. Principalmente se as pessoas sentem. Sabe? E isso a gente faz com os nossos filhos. Dizendo o que eles devem sentir, o que eles não devem sentir. O que é certo sentir, o que é errado sentir. Não tem essa de certo ou errado. Se sente, tá valendo. E aí, o que eu vou fazer com esse sentimento? O problema não tá em comparar. Não é problema comparar. O problema é querer que sejam iguais coisas que não são iguais, mesmo sendo... Não é isso, tá, gente? Eu só queria vir aqui pra absolver as mães que em algum momento da vida fizeram isso, sentiram isso. Eu quero só dizer que tá tudo bem, tá? O que vocês vão fazer com isso depois vai fazer a diferença. E a gente tem que ter sempre em mente que eles não são iguais e as necessidades são diferentes, tá bom? Um beijo pra vocês. Ótimo dia. Senti necessidade de vir aqui pra falar sobre uma palavra que eu usei no último post que eu fiz ontem, do Vicente. Se vocês não leram, depois vão lá ler. Eu usei a palavra comparação entre os filhos.